Boa noite, Marconi. Um tema mais que necessário, né? Para a gente estar discutindo nos dias de hoje. Se a gente está percebendo que nós que temos um poder de reação direto, né? Pessoas, seres humanos, estamos sendo tão massacrados, estamos sendo tão atingidos pelo poder econômico. Imagina os animais que muitas vezes não têm como se defender diante das maldades aí da humanidade e do sistema econômico que busca o lucro em tudo, né? Coloca o lucro acima da vida, seja das nossas, seja acabando com o nosso meio ambiente, seja com os animais das diferentes espécies. Bem-vinda, Tâmara, querida, para mais uma conversa aqui hoje num formato diferente, né? A gente esteve junto discutindo direitos humanos lá numa bancada programática no sábado, aqui no Cuscuz com Debate, um formato mais descontraído, mais interativo, para a gente poder desenvolver também essa temática entre nós, chegando mais gente para nos acompanhar aí. Antes de entrar, Tâmara, diretamente no tema do direito animal, ou na sua militância em torno dessa pauta, eu queria passar para você se apresentar. Maísa, bem-vinda. Para você dizer para as pessoas que estão com a gente aqui quem é Tâmara Duarte. Boa noite para todo mundo. Eu só quero dizer que hoje é um momento assim bem emocionante para mim, porque eu não sou militante apenas. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada pelas outras vidas. Aliás, eu sempre digo que o planeta, que a Terra, não é da gente só. Por que é só da gente, ser humano? É dos animais, é das plantas, são de todos. E todos têm direito, sim, a uma vida digna, uma vida feliz, uma vida plena, sim. E eu, desde menina, desde muito pequena, eu tive contatos com os animais, né? Em relação principalmente com os gatos. O primeiro gato que eu tive, eu tinha 4 anos. Meu pai me trouxe da casa da minha tia, a família do meu pai, que sempre gostava muito. E ele contava muito uma história de um sobrevivente, né? Você está me ouvindo bem? Está dando Sim, para ouvir bem? bem? Tá, sim. E assim, eu acho que Xanoca era o nome dele, era um menino, mas era Xanoca. Me fez abrir o olho para uma coisa que é a coisa mais linda que a gente pode ter. O amor de um ser que não fala, mas que diz nos olhos, nos gestos, nas atitudes, no chegar perto, o que é amor. Porque eles amam os seres humanos, sim. Os seres humanos é que muitas vezes não amam eles e até maltratam, matam, exterminam espécies. Se a gente for para outros campos, né, não só dos animais domésticos. Uhum. E eu sou isso. Eu sou essa apaixonada, eu sou jornalista, para quem não me conhece. Eu sou atriz agora, eu estou retomando um sonho de infância. Eu sou mestra em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas. E como é que eu me qualificaria como ser? Eu sou uma humanista. Que acredito, sim, na plena convivência de todos aqui. Todos os seres, todos sim. Você gostando ou não, tem que ter respeito. E respeito por a gente que gosta. Isso é uma questão que a gente vai ampliar um pouco mais na frente. É só isso. Muito obrigada. Eu agradeço. Os filhões agradecem e os milhões que estão por aí e que hoje estão dizendo assim, a gente está
pelo menos um momentinho sendo escutado. Muito obrigada, Tássio. Valeu, Tamara. A gente que Tintim. agradece aí. Tintim. A gente que agradece. Olha, Tá entrando, eu não posso, né? tá entrando mais gente aqui com a gente. A Maísa, Zaide e Ama tá assistindo, registrou aqui. Pri Minha irmã querida. Iaka Lioga. Desculpa, às vezes é difícil soletrar aqui algumas leituras. A Enedina Anderson, artista assim como você, só que ele já está no teatro profissionalmente há um bom tempo, né? A Amanda, Raul Oficial, valeu, Raul. Tem uma turma, Cristina. E aí, Tamara, então essa sua relação com os animais, ela vem de antes da militância na causa? Ou você já considera que isso era uma militância? Como é que você percebe essa relação com os animais e a militância? Onde começa um, onde termina o outro? É como eu disse, né? Eu ganhei o primeiro Xanoca, mas eu sempre já ouvia falar dos animais. Na minha casa, a gente tinha assim, uma boa convivência com alguns animais que vinham da rua, mas assim, vamos dizer, conviver diretamente com um foi a partir dos 4 anos. Mas eu me lembro que eu sempre queria ajudar as gatas que tinham gatinhos, principalmente gatos, né? No início eu era muito apegada mais aos gatos. E tinha uma coisa engraçada, que aí isso, vamos chamar assim, a relação maior, mais forte com os animais me fez, muitos anos depois, ser vegetariana. E aí tinha um lado ruim, que era o lado, por exemplo, de se criar peru para comer, galinha para comer. E eu ficava muito triste com aquilo e não sabia exatamente o que era, né? Como eu ficava triste quando eu via os animais de rua, os gatinhos, as gatinhas principalmente, e eu não poder trazer todas para casa, né? Eu acho que foi a compaixão, mas principalmente o amor, que me levou a querer realmente fazer mais do que no meu ambiente, mais do que ali pertinho de mim, eu ampliar isso. Entendi. Eu conhecer outras pessoas que também amavam animais e que junto, né? Quanto mais gente junto, mais forte é isso. Mais a minha gata está ali miando, Miguel, isso é hora de miar, Miguel. Ela é bem-vinda à nossa conversa também. Ela sabe que é sobre ela também, né? Deve ser, sim. Acho que sim, acho que ela quer participar, porque Cadu está aqui Então, no quarto. Cadu é aquele que eu tirei a foto, aquele que eu sim. mandei a foto, que é o meu dono. Não sou eu que sou dona dele, ele é que é o meu dono, o dono da minha casa e o meu dono. E aí depois eu vou mostrar ele, e aí eu digo, não vou mostrar a galera inteira. Então o Cadu vai representar, e ela está reclamando ali, ela está dizendo assim, eu também quero aparecer. Então é isso, eu acho que não é militância, eu acho que é amor. Amor que eu recebo deles e que me estimula todo dia a querer fazer mais. É difícil, é bem difícil, porque tem as questões financeiras, né? Tem as questões de dificuldade mesmo de você conviver com alguns seres humanos que são muito perversos. Mas aí tem um lado bem positivo de você conhecer muita gente legal, principalmente nos últimos tempos, né? Porque quando eu comecei, minha irmã está me escutando e ela vai morrer de rir com isso, eu era meio que a maluquinha da família. Ai, que exagero, né? Essa história com animais, tudo bem, a gente gosta, a gente cria, mas não precisa desse exagero. Mas aí, não é que seja uma coisa incontrolável, é porque é uma coisa tão forte, tão pulsante. Quando você salva uma vida e você é salva por ela, porque eu sempre digo isso. A gente salva, sim, quando a gente tira da rua, é verdade. Mas a gente é salvo por ela. A gente se sente tão diferente, a gente se sente tão mais completa, tão mais feliz, e a gente é salva, assim. Quando a gente está triste, que a gente olha um animal e diz assim, Rita, ele vem, sabe, e fica ali com você, porque eles ficam com você, viu? Eles ficam quando você está doente, eles ficam quando você está triste. Não é coisa de gateiro, de cachorreiro, de qualquer
pessoa que cria bicho, não. É porque eles têm uma energia muito forte. E a energia é muito verdadeira. Então, quando você salva a vida deles, você salva a sua também. Você se amplia e aí você consegue, sabe, ver que os problemas são tão pequenos se você percebe que eles nem têm voz, né? Voz, assim, no sentido que a gente tem, né? Sim, de acesso, né? De como De passar acesso. o que espera, né? Eles precisam da gente realmente, né? Porque se você não bota comida, se você não tem lugar onde tem comida, eles morrem de fome, né? Então, A Juraci Lassete, ela está dizendo que Mandela é seu companheiro. tem Madiba, tem Madiba e tem Mandela. Eu Quem é o sempre que Mandela? o Mandela é um vira-lata, Hum, né? Não tenho nada contra os animais de raça. Agora, assim, a gente entende que os animais têm raça, como dizem as pessoas, né? Porque eu nem acredito nisso. Eu sempre digo que todos eles são lindos e maravilhosos, né? Então, isso é uma bobagem, mas vamos qualificar assim. Madiba foi o primeiro cachorro oficialmente que eu tive. Quando eu vim morar nos Bancários há 7 anos, antes mesmo de eu chegar aqui, o Madiba me encontrou. Literalmente. Eu ia esperar uma faxineira e eu atrasei um pouquinho. Quando eu cheguei, ela disse: "Só quem está te esperando." Quando eu olhei, tinha um cachorrão assim, lindo, preto, maravilhoso. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu digo: ele vai ser atropelado. Botei ele dentro de casa, vinha trazer comida todos os dias, porque eu não estava aqui ainda, e ele ficou. E aí, um dia eu levei ele para casa da minha mãe, a minha mãe tinha 95 anos já, e se apaixonou perdidamente por ele, e um dia chegou para mim e disse: "Madiba, não volta." Eu só voltei, né, cair. Mas era minha mãe que estava dizendo isso, e eu vendo os olhos dela daquele jeito, com aquele brilho, eu não tive dúvidas, deixei Madiba com ela. Show Mandela. O Madiba é uma homenagem a Nelson Mandela, porque o Nelson Mandela, na verdade, não é Nelson, é Madiba Mandela. Uhum. E aí, quando ele foi para a escola, na África do Sul, impuseram a ele que ele usasse o nome de Nelson. Mas o nome dele é Madiba. E aí eu botei Madiba, o meu negão Madiba. E aí depois, né, quando Madiba foi adotado pela minha mãe, quando ela morreu, pela minha irmã, que hoje, né, não vive sem ele, eu imediatamente não, passei uns tempos, mas aí, de novo, outro olhou para mim e disse assim: "Bom, eu quero ir para sua casa." Eu voltei para casa, com meia hora, e fui lá e fui buscar, e disse: "Você está comigo agora." E aí o nome dela é Mandela. É uma dupla maravilhosa. Tâmara, tem algumas pessoas aqui concordando com você, né? A Alda tá aplaudindo com os coraçõezinhos, não, as patinhas, né? Aí a Hum, Cristiana tá dizendo: tenho aqui o Lúcio. Tudo que ele diz é verdade. Ele me salva todos os dias, principalmente por essa pandemia, né? Palha Coqueirinha entrou. Alda, agora você tem uma dela. Também tem o Vira-Lata Sapeca, dizendo aqui o Marconi. Mas, Tâmara, eu já vi você se apresentando em um outro momento como uma protetora independente, né? Então, eu estou sim, entendendo que se você é uma protetora independente, existe outros tipos de protetores e protetoras. Explica pra gente aí essa diferença. Depois eu leio aqui a pergunta da Socorro para você. pronto. A primeira associação de proteção animal que surgiu na Paraíba foi na década de 1960. Eu não estou lembrado exatamente o ano, né? Ela, na verdade, era uma associação mais ampla, era a PAN, que ainda hoje existe, né? Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, né? E aí era formada por gente como Paula Francinetti, aquela ecologista conhecida, né? Militante, Dr. Antônio Augusto de Almeida, que é uma pessoa fantástica, uma das melhores pessoas que eu já conheço, que já foi secretário de Meio Ambiente, um, um ser iluminado, eu chamo assim. E aí eles formaram, só que era uma associação de amigos da natureza, era uma coisa mais ampla, não era de animais, né? Uhum. E isso perdurou um tempo, né? Na década de 60, na década de 70, eles tiveram uma militância mais forte. Depois se dispersaram um pouco e
ficou um vácuo, vamos chamar assim, né? Enquanto houve um crescimento de adoções de animais, cada vez mais, muita gente começou a adotar, começou a proteger, começou a ver os animais com outros olhos, né? Com os olhos de realmente proteção, de entendimento de que eles precisavam sair das ruas, de que ele, na rua é um perigo para eles, né? Por mais que se diga, nós gatos já nascemos pobres, porém livres, isso é meio que, meio não, na verdade é uma balela, porque a rua é um perigo, a rua tem atropelamento, a rua tem envenenamento, que a gente pode discutir mais lá na frente, porque é um assunto muito pesado, assim, né? É uma maldade extrema que o ser humano faz com o outro animal, com o animal e até com o outro ser humano, né? E então precisou se organizar para poder resgatar esses animais, né? Trazer esses animais para o convívio do ser humano, resgatar, tirá-los da rua realmente. É um número muito excessivo. Então, antes, o que as pessoas faziam? Elas faziam voluntariamente, né? Uma ou outra pessoa fazia. Só na década de 1980, final dos anos 80, quando muita gente começou a colocar animais na Universidade Federal da Paraíba, que não é local, né? E algumas pessoas começaram a ajudar, começaram a ter a questão da propriedade responsável, começou a se discutir isso, como? Através da castração dos animais, né, para diminuir a população, para diminuir o índice de doenças. Foi criada uma primeira associação, né? Eu até ensaiei de participar, só que nesse sentido eu sou meio anárquica, eu gosto muito de trabalhar assim, com todo mundo, mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer minhas coisas meio só, né? E aí foi criada essa primeira associação, que hoje ainda existe, né, que hoje é chamada de SOS Animais de Estimação, atualmente tem esse nome. Inclusive, um dos membros dele, se você me permite, eu sei que você é candidato e a gente, né, mas assim, tem o Francisco também, que é do PSOL e que é dessa associação e que criou o Código de Defesa Animal, que é um marco importante na luta de defesa dos animais, né? Sim. Então, Que é importante registrar que, apesar de aprovado de forma unânime, consensual em todas as comissões e no plenário da Assembleia Legislativa, o governador foi lá e vetou, né? Vetou o Código de Bem-Estar Animal, e existe aí uma grande luta. Eu lembro que na época eu conheci o Francisco, ainda antes dele estar no PSOL, né? Ele é na chapa conosco do Partido Socialismo e Liberdade, e ali eu já tinha colocado à disposição o nosso partido para travar essa luta de forma conjunta. Acredito que esse tenha sido um dos motivos, além do que representa nacionalmente os princípios gerais do nosso partido, tenha sido um elemento importante para essa aproximação e luta coletiva. com certeza, né? Porque, assim, o projeto do bem-estar animal, realmente, ela é um marco, vamos dizer assim, decisório, né? Porque a gente tem outros momentos hoje, né? Mas aí assim, seria para a Paraíba e até para o Brasil, né? Uma ideia realmente de que o animal é um ser ciente, é um ser que sofre, e é um animal, e ela tinha uma série de demonstrativos do que não se poderia fazer em relação ao animal, para que o animal realmente fosse respeitado como ser, e não como coisa. Né? Mas voltando para as associações. Então, as associações foram se ampliando, foram surgindo. Né? E, a parte disso, tem as protetoras independentes, assim como eu. Isso não quer dizer que eu não trabalhe com ninguém, claro. Vez por outra, a gente faz parcerias, com amigas, a gente faz parcerias com as ONGs, né? Mas, assim, eu gosto de estar transitando por todo mundo, né? Eu gosto de estar meio que sendo ajudada e ajudando um pouquinho todo mundo, né? E aí eu fico assim nessa me linha. permita só fazer uma correção para que eu não esqueça, certo? E cometa essa injustiça aqui. Não, foi aprovado por unanimidade, foi também no governo também ok. E quando chegou uma das associações
de relação com o latifúndio, entrou com uma ação, com um pedido de liminar junto ao Colégio de Desembargadores, que muitos deles têm uma relação direta, inclusive com as vaquejadas, com o cavalo, com tudo, e de imediato, sem parecer de técnico, sem uma discussão mais aprofundada, eles praticamente cancelaram. Quando eu digo que praticamente cancelaram, é porque eles tiraram muitos dos artigos Os que ali artigos, estavam, exatamente. né? Então, é Exatamente. melhor corrigir logo isso aqui Não, com para não certeza. Eu esquecer. também, né, na hora você falou, mas assim, o que é o básico? O básico é que o animal precisa não, o animal deve ser respeitado, né? E o animal, por exemplo, ele não pode ser visto como um apêndice do ser humano, mas sim como um ser que está aqui no planeta para ter direitos também. Então, ele não pode ser usado em experiências, ele não pode ser usado, ele não pode mais, por exemplo, participar de brincadeiras, vamos chamar assim, que não seriam brincadeiras, mas em circos, ele não pode mais, ele não, atração animal, ao pé da letra, ela seria proibida, né? Você não pode usar, você pode usar alternativas que não atração animal, de exploração animal, né? Então, o Estado também estaria responsável pelo bem-estar do animal. Quer dizer, a lei é bem importante. A lei vem fazer, vamos dizer assim, um reforço ainda maior a uma série de projetos que há no Brasil. Porque, por exemplo, desde a Constituição de 1988, a nossa Constituição Cidadã, ela já falava da proteção, não da proteção exatamente, mas da proteção do meio ambiente como um todo. E aí, daí surgiu a lei de crimes ambientais, né? Porque é preciso, sim, que haja uma punição para quem não, mais do que não tolera o animal, de quem maltrata, de quem mata, né? Porque, por exemplo, eu vou dar, um assunto tão, assim, dolorido, mas, por exemplo, uma amiga minha, essa semana, enfrentou um vizinho que envenenou um gato dela. Envenenou. Então, ele envenenou com um produto chamado estricnina, que a gente conhecia antigamente como chumbinho. E esse chumbinho, ele é proibido por lei. A Anvisa proíbe a importação no Brasil. Então, quem for pego vendendo ou usando esse produto, ele pode ser preso, inclusive, com base no código como é que chama? No mesmo parâmetro de um traficante. E as pessoas continuam usando impunemente. Impunemente, não. A gente sabe que ele existe, que ele é comercializado. Infelizmente, ele mata, ele ceifa a vida de muitos animais. Porque a estricnina, entendeu? Ela não dá chance. Não dá chance. O animal que consome aquilo dali, ele morre de uma maneira dolorosa, consumido por dentro, totalmente. E raríssimas vezes, se você consegue levar um veterinário, o animal sobrevive. Então, você imagina a dor que um humano, porque não gosta simplesmente da presença de um animal, faz isso. Maldade, Maldade maldade completa. tremenda. Deixa eu E registrar isso é punido pelo desculpe, é porque quando a gente fala nessas coisas, a gente sempre fica muito, porque a gente não imagina, Uhum. né? Como é que o ser humano é capaz disso? Se você não gosta, você não crie. Se você não quer na sua casa, você chegue para o proprietário, o dono, o tutor, e fale, eu não quero os seus bichos aqui. Agora, você matar, Sim. né? Diálogo, né? Tâmara, a conversa passa muito rápido aqui. A gente está em 26 minutos. Vixe, Maria. Nós temos uma hora de conversa. Tem aqui alguma pergunta e algumas afirmações. Eu vou voltando aqui, tá? Você registra São aí para depois Francisco. responder. Registrar aqui a presença de Josi, de Andresa, de Cleide. A Alda coloca que o Código de Proteção Animal da Paraíba é um dos mais avançados, né? Domitilas, presente também. Mila Só Maria, uma coisa, Dorinha. tem alguém dizendo aqui que a PAN, realmente, a PAN Alice, é posterior um pouco, eu era vou São chegar, Francisco. eu É vou chegar exatamente, lá. o nosso protetor. Eu tô vindo de baixo para cima aqui, eu tô vindo de baixo para cima para pegar o pessoal que já chegou aqui recentemente, né?
É isso, Aldo, a gente colocou, né? Que foi aprovado e infelizmente os desembargadores estão naquela, ainda tem uma luta seguindo. Tem, A APAN foi criada na década de 70, mas você tem razão, que a exatamente. primeira entidade de proteção animal foi exatamente em 1960. Se não estou equivocada, se denominava São Francisco. E a Socorro, que é também foi militante, foi da direção da APAN por um bom tempo, ela faz uma pergunta ainda antes dessa afirmação, que ela trazia aqui. Como você vê a questão das vaquejadas sob justificativa de que é cultura, né? Aí o Edu Nóbrega diz que Tâmara é uma bênção, parabéns pelo trabalho desenvolvido, os animais estão sendo ótimas companhias nessa pandemia, mas vamos lá responder a pergunta de Socorro sobre a questão da vaquejada e a justificativa que se dá de que é cultura, e depois a gente entra em alguns pontos da nossa cidade. É, é estranho, né? Ser cultura maltratando o animal. Quando a gente pensa que o animal é como é que eu posso dizer assim? Ele é amarrado, né? Ele muitas vezes ele leva choques, né? Para que ele faça toda aquela cultura do espetáculo, né? Então, como é que a gente pode ser feliz? Como é que a gente pode se divertir, né? Como a gente ia aos circos antigamente, sabendo que por trás daquilo tinham leões, tigres muito não, né? Mas assim, alguns ursos, macacos, que eram arrancados os dentes, que levavam choques. Então, como é que se pode chamar cultura? Tudo bem, eu respeito, eu sei que a figura do vaqueiro, muita gente conviveu com isso, mas como é que em pleno século XXI o homem se acha no direito de maltratar outro ser para sua diversão? Por que a gente não pode fazer diferente? Né? Por que a gente não pode conviver com os animais sem precisar torturá-los, sem precisar matá-los? Né? A tourada também era uma coisa de cultura na Espanha. E, né? Então, assim, por que a gente insiste em se divertir maltratando o outro? É a mesma coisa de você consumir carne, de maneira desenfreada, pelo menos, sabendo que aquilo, além de agredir o planeta, porque 40% do efeito estufa ele é produzido pelo da vaca. Imagina. E além disso, tem toda aquele movimento que leva o animal até chegar à sua mesa. Ele não chega simplesmente como antigamente, né? Pelo menos ele chegava, mas ele vivia livre, né? Agora não. Agora a galinha nasce, os pintos são separados das pintinhas, os pintos são jogados dentro do triturador, a maioria. O resto das galinhas são colocadas num ambiente super quente, só para botar ovos, bota ovos. No dia que deixa, ela é abatida. Então, não estou dizendo aqui que todo mundo vire vegetariano, porque inclusive eu sou vegetariana, não sou ainda vegana. Eu me assumo vegetariana, aquela que consome ovos e leite. Mas, assim, uma das propostas, Tassi, inclusive que eu já discuti com você e que eu acho que seria interessante, a gente colocar uma cultura de, pelo menos, não por saúde, mas por compaixão aos animais, a gente incentivar um menor incentivo de carne nas creches estaduais, municipais, desculpe. E aí eu me reporto a um movimento chamado Segunda Sem Carne, que é um movimento internacional e que você, pelos animais, pelo planeta e Ô, pelos homens. Tâmara, como você já está entrando em outro ponto aí que eu acho que é extremamente importante, eu queria só fazer um registro, assim, que eu acho que as coisas não são desconexas, né? O grupo que foi um dos principais responsáveis
pela legalização da vaquejada, da forma como ela tem, e dando esse argumento cruel de cultura, e aí eu quero concordar com quem estava dizendo aqui que é tortura e não cultura, o Rodrigo e outras pessoas que estão aqui, foi o mesmo grupo, que é o grupo do PSDB de Cássio Cunha Lima, que privatizou boa parte do nosso patrimônio nacionalmente, né? Eles são esses responsáveis. Os mesmos que fizeram o que fizeram para destruir boa parte da nossa Paraíba até bem pouco tempo atrás, que tem escândalos e mais escândalos que não saem do canto, continuam com processos parados há décadas, enquanto outros, muitas vezes sem prova sequer, rolam e são, em termos de mídia, escancarados a todo momento. Digo isso porque é importante a gente perceber onde cada um está, né? Sei que eu sou pré-candidato a vereador, você já citou aí o companheiro Francisco, que também é, mas tem outros tantos que se dizem defensores do direito animal. E essa relação partidária, para mim, ela é muito séria. O PSOL foi um dos principais lutadores e defensores do que tentaram fazer com o Código Florestal, do que fizeram, na verdade, né, no nosso país, né, de destruição, de ataque ao meio ambiente, de favorecimento ao latifúndio. E a gente sabe que latifúndio tem tudo a ver com não respeito ao direito animal. A gente sabe que o dito agronegócio tem tudo a ver com o não respeito ao direito animal. A gente sabe que as grandes empresas de construção civil não têm absolutamente nenhuma relação com a defesa do direito animal. E estar em partidos com essas representações que atacam esses direitos é bem contraditório. Então, é importante que as pessoas nas eleições não votem única e exclusivamente por uma relação de pauta específica, ou não vote único e exclusivamente por uma relação pessoal, ou de categoria, ou de família, ou de vizinho. Que olhe onde está esse povo na política e preste atenção e procure a sua representação num partido que de fato tem essa coerência, né? E fazer esse registro aqui antes de você dar a sequência aí que você já ia desenvolver. Fica à vontade. Eu acho que tudo está interligado, né? Se você não respeita o outro, né? E aí como é que você pode respeitar o outro se você defende o latifúndio? Se você defende a exploração do homem pelo homem, se você defende a fome no campo, se você defende que as pessoas sejam expulsas de sua terra para que você plante grandes latifúndios, como aconteceu no Brasil na década de 1970. Inclusive, que aqui na Paraíba teve um movimento fortíssimo das ligas, não das ligas camponesas, mas do que sobrou das ligas camponesas, aliadas a uma parte bem progressista de Dom José Maria Pires e da Igreja Progressista, e que defendia que não houvesse a instalação da cana-de-açúcar, em detrimento da expulsão do homem do campo. Então, como é que você pode pensar individualmente na política e não pensar no planeta como um todo? Como é que você pode pensar que a vida vai ser melhor se você, individualmente, você resolve sua questão? E o seu coletivo? E os outros seres que estão nessa vida? E as outras formas de existência? Né? Então, como é que o homem pode se sentir ser humano de verdade se ele explora o animal, se ele maltrata o animal, se ele maltrata quem cuida dos animais, quem dá a sua vida? Eu conheço pessoas que dão a vida pelos animais, pessoas que passam necessidade para resgatar da rua os animais, onde as pessoas jogam, onde as pessoas indevidamente acham que estão se livrando de um problema. Entendeu? Então, assim, a causa animal, voltando para a causa animal tem muito de romantismo, não sou chamar de romantismo, mas tem muito de sonho. Mas tem uma realidade que é muito dura por trás. Como eu disse, hoje as coisas são muito diferentes.
Hoje a gente tem uma lei de crimes ambientais, inclusive que, graças a Deus, ampliou um pouco, embora ainda seja muito precária, vamos dizer, a punição a quem maltrata e quem mata os animais. Ainda é de 3 meses a 1 ano. E com agravante de ser animais, se forem animais silvestres. A gente quer uma maior, uma ampliação dessa punição. As delegacias ainda são muito pequenas. Aqui na Paraíba a gente só tem uma. Na Paraíba não, me desculpe, em João Pessoa a gente só tem uma. A gente tem um centro de zoonoses que até alguns anos atrás realmente fazia apenas a prática da captura dos animais e a morte dos animais. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem um centro de castração lá. E eu acho que isso é bom, mas a gente quer mais. A gente quer uma prefeitura, a gente quer uma Câmara de Vereadores que aprove um projeto de um hospital universitário, desculpe, de um hospital animal, de um centro de referência, de atendimento, principalmente para as pessoas mais simples. Porque hoje, sabe, animal, se a gente chama assim animal, é cada vez mais integrante das famílias. Mesmo as pessoas que não são protetoras, elas têm no animal um ser que dão as maiores alegrias a elas. E muitas vezes elas não têm onde levar. Muitas vezes elas se endividam, inclusive nos veterinários, alguns muito parceiros, alguns muito bons, mas alguns que são muito, sabe? E aí, a gente precisa, Tássio, levar para a Câmara uma proposta também de um centro de atendimento, principalmente dessas populações que vivem hoje dos programas sociais, mas também da população como um todo. A gente precisa ampliar a parceria com o Centro de Zoonose e as castrações. A gente precisa criar campanhas de conscientização ao não abandono. Porque a gente faz um pouquinho aqui e a gente vê um pocão de abandono ali. Mas a gente vê também muitas pessoas, cada vez mais eu até brinco e digo assim, hoje para você doar um animal fica até um pouco meio difícil, e muita gente hoje resgata. É tão bonito, sabe? Antigamente as pessoas passavam nos lugares e viam os animais e, não posso levar para casa, não posso ajudar. Hoje todo mundo fica um pouco querendo, fica, sabe, liga para um, liga para outro. E essa rede de ampliação, esse elo que se forma de amorosidade, isso é tão forte, tão lindo, sabe? A gente estava na praia esses dias, eu e Áurea, né? Aí eu já disse para você que a gente não tem ainda, tá num processo aqui ainda, de ter ou não ter, de criar ou não criar. Aí a gente tava na praia outro dia e uma cachorra linda chegou e ficou ali acompanhando. Pra onde a gente ia, ela vinha, sentava do lado, brincava, e tava dando a hora de ir embora. Eu digo, meu Deus, eu quero essa cachorra aqui não. E pra onde ela vai? E o que é? Catei. Até que tive coragem ali, já que ela se chegou brincando com a gente, pra olhar na coleira dela, ver o telefone. E aí descobri que era de um restaurante ali perto, né? A Aura já tinha dito que tinha visto a placa, tinha visto a marca na coleira, né? E quando cheguei lá perto, estava fechado, mas aí um morador local disse, não, ela é assim mesmo, ela é toda dada. Quem chega aí, ela fica brincando e passeando, depois volta para casa. Aí eu fiquei tranquilo. Quando a gente chegou no carro, ela já correu para outro bar, conhecia todo mundo, bem interagindo. Mas quando você diz aí desse olhar, do resgate, desse cuidado, né, é uma reflexão que eu vejo que é de avanço de sociedade em muitos aspectos. Socorro fez uma reflexão histórica aqui, né, nesse debate que a gente estava tendo antes da vaquejada. Ela diz, as lutas entre os gladiadores era cultural. No entanto, não se permite luta até a morte, apesar do MMA, mas vaquejada e rodeio são considerados uma barbárie. Aí Mila completa, preservar a cultura é importante, mas a sociedade está em transformação e tradições que causam a tortura e o sofrimento de outro ser vivo não devem ser perturbados. Aí o Perpetuados, não? Acho que perpetuados, não? Perpetuados, isso. Regis Negreiros, José Fotografias. Aí Alda disse, meu avô era um homem do campo e odiava a vaquejada. Vaquejada não é cultura.
Então, a Socorro segue, tem uma delegacia que não funciona como deveria, né? Não funciona a contento. Os vereadores deveriam trabalhar mais sobre isso, mas essa reflexão aí do homem do campo é importante, porque uma coisa é a vaquejada e a outra coisa é o vaqueiro, né? Que era Com muitas certeza. vezes para quê? Para conduzir o seu gado, para conduzir a sua criação, que em muitos momentos era inclusive a sua sobrevivência, a sua alimentação de um determinado período, principalmente se a gente vai para a nossa Caatinga e para o nosso Nordeste. É bem diferente uma pegada de boi, onde o seu animal se perde no meio da Caatinga e você vai ter que ir ali mesmo, todo a caráter, driblando todo aquele matinho fechado da Caatinga para pegar, resgatar o seu animal, né? A outra é você confinar para abrir a porteira e sair correndo em um espaço fechado, se não tem nem os matos para driblar. Que vaqueiro corajoso, medonho, é esse aí que nem como era realmente, de fato, antigamente. Então, essa Pois questão é, né? precisa ser É bem apenas, refletida, o que é sobrevivência e o que é cultura aí, né? o Ah, que é apenas a espetacularização, né? De uma coisa que só leva a dor e o sofrimento, né? E um outro ser. E um outro ser que tem vida. Um outro ser que pulsa. Um outro ser que tem sangue. Um outro ser que sofre. Porque você vai dizer a mim, o animal não sofre. O animal não chora. O animal não sente. Você nunca conviveu com um animal, filho. Ou então, desculpe, você é um insensível. Eu estou falando você não, viu, Tacinho? Eu sim, estou não, eu falando... entendi. Quem Não, pensa eu estou dessa forma, falando. quem não toma cuidado, com certeza. E eu me lembrei agora, eu queria registrar também aqui, tem uma outra defensora do direito animal na chapa do PSOL, que é a Elvira. A Elvira também é protetora, Elvira também é protetora independente, ela atua na área de comunicação. Muita gente conhece ela, lembra dela como a Vaquinha, né? Que ela fica no trio elétrico fazendo um trabalho de comunicação Hum, sobre as lojas, o comércio aqui em eu sei Mangabeira, quem lá é. no centro e outros bairros. Ela é protetora, inclusive já estava no evento de uma companheira militante LGBT, ela ia fazer a apresentação. Quando chegou, já estava quase no fim da atividade, porque ela parou o carro, foi uma briga com o Uber para poder parar e socorrer e cuidar do animal, o que mostra essa atenção, o que mostra esse carinho, esse cuidado. E em tempos de pandemia, muitas vezes as pessoas que iam, né, em alguns lugares que não adota, mas que iam em alguns lugares levar uma comida ou algo do tipo, nem isso está fazendo. E aí ela também está tendo toda essa atenção, uma companheira também de luta. Você vê que as energias boas juntam gente boa no mesmo Com canto. E certeza. isso tem sido aqui o nosso processo de construção dentro do pessoal. Mas, Tâmara, estamos em 45 minutos, né? Temos Quer mais 15 conhecer, minutos aí. Eu querem queria que conhecer você. Cadu? Deixa eu pegar Cadu. Vai, Só um pega, instante. Cadu. Cadê você, meu filho? Cadu é o que tá, o gatinho dela que está na arte da chamada para o nosso Cuscuz com Este Debate de é hoje sobre Cadu. direito animal. Cadu tá é famoso. Tá tímido, cara. Olha, esse. Diga, eu sou o dono da mamãe. Enquanto, como é o nome da outra que tá querendo ir, não Mingau. pode? Mingau. Mingau. Enquanto o Mingau É quer o gato. aparecer, não pode. Não, mas mingau não. Mingau já descansou. Mas não só tem mingau. Assim, é engraçado, né? Porque as pessoas perguntam quantos você tem. E aí eu digo assim, alguns. Porque a gente ainda tem um pouco de receio de dizer que tem mais do que o normal que as pessoas, para poder não ser muito vista com certo preconceito. Infelizmente, a gente ainda carrega esse preconceito. Protetor Uhum. é aquela coisa assim, diferente. Parece que a gente ainda é um pouco ET. Ainda bem que essa imagem está se desfazendo. Porque Sim. hoje, todo mundo, né, ou muita gente, a maioria das pessoas, elas têm essa noção de que é preciso, sim, respeitar, ajudar, na medida dentro do possível delas, ajudar uma outra vida a viver, sim, a ser plena, a ter dignidade e direito respeitado, sabe? E assim, mas a gente ainda tem um certo problema, por exemplo, muita gente às vezes encontra um animal e na primeira coisa é procurar a gente. Acontecia muito isso.
Hoje as pessoas já tomam iniciativas, e isso é muito bom. Isso é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo. É um trabalho, assim, bem lento, de conscientização, de que cada um pode fazer um pouquinho, e cada um fazendo um pouquinho, a gente muda esse planeta, sabe? A gente desfaz culturas errôneas, né? De que animal é para sofrer, de que animal se vira, de que animal sabe sobreviver sozinho, e de que, principalmente, a gente pode viver sem eles. A gente não pode viver sem eles. Não pode, é verdade. A Alda está dizendo que tem uma gatinha tricolor aí para adoção. Quem tiver interesse pode procurar ela aí no privado. Não vai ser a nossa hora ainda, Alda. Você brincou aí com sua risadinha com a gente. Não vai ser a hora agora. Quem sabe chegue um dia. Mas fica aí o registro para quem está nos acompanhando, né? O Ronald, ele diz, mostra o amarelo, né? Já tem os fãs aí dos seus gatinhos e gatinhas aí dentro de casa. Tâmara, mas diz assim, você trouxe alguns pontos importantes que a gente pode tratar enquanto jornada rumo à Câmara Municipal, né? E ela ainda me corrigiu aqui, tá dizendo que adota é o gato, tá? Não fica, Com não fica vai certeza. ser. A questão da fiscalização, né, de determinados comércios que tratam no envenenamento. A segunda sem carne, que eu vejo isso como uma relação importante, tanto da questão do animal, como da própria agricultura familiar, né? São formas da gente ampliar essa relação e trazer essas propostas mais próximas de outras pessoas. O centro de atendimento, campanhas do não abandono, que outras questões. Porque assim, eu sou daquele que digo que um vereador, uma vereadora que se preze, que seja para fazer um trabalho bem feito, ele não vai só apresentar legislações e propostas, ele vai fiscalizar o que está acontecendo, vai ver como é que está a zoonose, cobrar aprimoramento, vai fiscalizar como está a questão do código, como aplicá-lo em diversos outros aspectos dentro da nossa sociedade, vai denunciar o orçamento que não está sendo dedicado também para isso, mas se ele fizer um monte de propostas, seja aprovada algumas que não sejam aplicadas ou que não seja aprovada, e botar a culpa no plenário que não quis aprovar, e não fizer essa parte de fiscalização e denúncia, vai estar fazendo muita coisa não, porque o que a gente vê hoje é muita dependência desses parlamentares da gestão e sem coragem de questionar, né? Mas, independente disso, que eu entendo que é central para um papel de vereador, nós podemos e devemos sim trazer propostas que são construídas especialmente por quem conhece da verdade, por quem conhece da realidade dos diferentes temas, das diferentes pautas, dos diferentes direitos. Que outros aspectos você destacaria do direito animal, que é importante não só para Tássio, enquanto pré-candidato a vereador ou quando eleito vereador, mas também para a chapa majoritária do PSOL, por exemplo? Olha, basicamente hoje a gente está precisando de três coisas, né? Assim, de algumas coisas, vamos fazer. A gente precisa de realmente fazer uma parceria mais eficaz com o Centro de Zoonoses, né? A gente já tem um trabalho lá, os protetores já têm um espaço, tanto os independentes como os protetores de ONGs, para conseguir as castrações, né? A população também tem esse espaço, que são espaços diferenciados. Tem um espaço para a população, que é importante, eles abrem, e tem um espaço também para nós que somos protetores. Muitas vezes, inclusive, a gente nem está precisando, mas a gente repassa, né, para outras pessoas, outros contatos, outras ONGs, né, outras pessoas mesmo que a gente conhece no próprio movimento, né. Então, essa ampliação, e assim, campanhas a gente pode fazer, eu estava até discutindo lá com o doutor Newton, como em alguns locais que as pessoas ainda teimam e achar que podem desovar, vamos chamar assim, os animais, que jogar os animais lá e que eles vão sobreviver, como as feiras, por exemplo, né? Como a própria UFPB, a gente pode ampliar isso para que a gente faça um trabalho de resgate desses animais, que a gente chama de sede, a captura lá daquele local, né? A esterilização do animal e depois a devolução para o próprio local. Mas aí, aí as pessoas vão dizer, sim, mas o animal vai continuar abandonado, entre aspas, vai continuar
sozinho, vai continuar sendo protegido apenas por algumas horas, ele não vai ter o conforto de uma casa, de um lar. Sim, mas a gente, quando faz a esterilização, que é o grande gancho desse projeto, você está diminuindo o ciclo de procriação, né? Porque se a gente pensa, uma gata e um gato no espaço de 5 anos, eles fazem 100 mil animais. Não é brincadeira, não. 100 mil. Uma gata e um gato, em média, a gata tem um cio a cada 2 meses. Eu estou falando mais da gata porque é uma coisa é um universo que eu conheço um pouco melhor. Ela, a cada 2 meses, ela entra no cio, né? Então, ela tem os gatinhos, com 40 dias ela pode de novo entrar no cio. Então, você multiplique isso, vai dar, num espaço de 5, 10 anos, no máximo, ela vai ter 100 mil animais nas ruas, normalmente nas ruas, né? Ou então, sem os cuidados necessários para que sejam vidas respeitadas, vamos chamar assim. Então, o primeiro momento é isso, é trabalhar com os zoonoses nesse sentido. Depois, realmente, dentro de lá mesmo, como já houve propostas, ou num outro local, junto com as ONGs, fazer parceria com as ONGs e com as clínicas para que a gente faça um hospital universitário, né? Ou, pelo menos, uma clínica de atendimentos de casos mais de atropelamentos, de envenenamentos, para as populações mais carentes, né? Isso aí são coisas que a gente pode fazer junto com os órgãos que já existem. Com as delegacias, por exemplo, a gente exigiu uma ampliação desse trabalho da delegacia, né? De quando que tenha realmente maiores equipes que possam receber as denúncias, especialmente de envenenamentos, né? E que possam trabalhar de maneira mais eficaz para se chegar aos culpados, né? Para que os culpados sejam punidos, realmente, dentro do que a lei de crimes ambientais determina, né? Que é a questão de 1 a 3 anos de detenção, 1 a 3 meses de detenção, ou até 1 ano de prisão, dependendo do caso, né? Se for morte. A gente pode trabalhar, como você disse, com as escolas, com essa segunda sem carne, e também com a agricultura familiar. Porque você trazendo um alimento orgânico, o alimento que vem da roça, vem do campo, você tá estimulando uma alimentação mais saudável, você está estimulando um planeta melhor, e você está estimulando ao mesmo tempo que a criança ela tenha mais contato com o que vem da própria terra, né? E ela até entenda a importância que o homem da terra tem, né? Porque ela acha que o que ela compra normalmente hoje, muita gente, eu acho que não sabe nem de onde vem os animais, por exemplo. Muita gente acha que a carne parece que é uma coisa assim de papel, não é, né? Então, talvez se elas conhecerem a realidade de como é difícil a vida dos animais nas granjas, nas grandes fazendas, elas até aprendam a respeitar mais, a ter mais compaixão e até diminuir. Ou então deixar mesmo, né, que a carne seja substituída por outros produtos, né? A gente tem uma diversidade tão grande na natureza, né? Então, assim, são projetos que eu acho que não são tão difíceis, porque ainda bem o homem está mudando, o homem está se abrindo, o homem não está pensando mais tanto nele. Muita gente vai dizer assim, você é romântica, você é sonhadora. Não, eu vejo isso na prática. Sabe, Tássio? Eu vejo Não, isso na prática. e a gente também precisa sonhar e buscar que esse sonho se consolide, né? Tanta coisa que a humanidade Exatamente. tem hoje e que antigamente dizia que era impossível de se ter, né? A Alda, ela acrescenta aqui a questão do abrigo, né? Da castra móvel, urgência de castração móvel, Sim, que apresenta. percorre os bairros. Isso aí também é um projeto interessante, né? Eu gostei do recorte que você deu em uma das propostas aí, quando você diz das famílias que estão no cadastro único, né? Porque você também dá um recorte de renda. Tive situações de amigo que passou por situações as mais difíceis porque ele estava sem grana e estava ali, o que é que eu faço? Eu não quero que mate meu cachorro, eu não quero perder meu cachorro e saiu correndo com outro até que
que deu certo. Então, tem outras questões do que representa, de fato, uma clínica, né? Do que é esse cachorro que está na rua. A gente criar uma responsabilidade dessa adoção na relação com o serviço, diferente do granfino, que vai lá, compra um determinado cachorro de 15, 10, 20, sei lá quantos mil reais e diferente, não é um SUS veterinário, né? Essas pessoas têm suas condições materiais, dos veterinários que podem ter, e a gente tem condições de iniciar uma política pública por essas pessoas que têm uma necessidade e que façam esse diálogo com os animais que mais precisam também, né? Pessoas que mais precisam, animais que mais precisam, e a gente equilibrar isso enquanto política pública. Eu achei também uma reflexão importante a ser registrada, junto com os outros elementos que você disse. Tá aqui, vou passar depois, Tâmara, para você dar uma olhada em alguns desses pontos e também acrescentar alguns outros, né, que a gente possa apresentar no nosso material virtual, no pouco material impresso que vai ter nessas eleições. Faltam aqui 2 minutinhos para encerrar o nosso tempo. Eu, enquanto pré-candidato a vereador, tenho feito esses debates toda quarta, todo sábado e vez por outra no domingo. No sábado agora nós vamos conversar sobre esporte e lazer com a professora, os professores e a professora Áurea Augusta, Alisson Ramos e Ricardo Lucena vai conversar sobre essa pauta. E no domingo a gente vai conversar sobre futebol americano, nesse formato aqui do Cuscuz com Debate, né? Nós somos bicampeão brasileiro de futebol americano e não existe nenhum apoio, assim como não existe apoio para o esporte amador, né? Sempre a história da superestrutura, dos grandes times e o povo, para variar, sendo esquecido. Então são debates extremamente importantes e Tâmara tem sido uma guerreira, uma companheira nossa nessa caminhada. Quero agradecer, Tâmara, por você topar vem fazer parte desse Cuscuz com Debate conosco, que foi bem especial. Depois eu vou baixar, tá, esse programa, vou deixar ele lá no IGTV, para quem quiser acompanhar depois, e vou baixar para o YouTube para a gente postar e divulgar para as pessoas em outros canais também. Obrigadão, Tamara. Passo para você, nesse menos de 1 minuto que resta, fazer suas considerações finais, mandar um cheiro para quem nos acompanhou até agora. Eu só quero dizer isso. A gente só precisa abrir o coração. A gente só precisa olhar de lado. A gente só precisa entender. Animal não é coisa. Animal é vida. E vida das melhores que a gente pode conviver. Você não precisa criar. Você não precisa ter. Mas você precisa respeitar. E você precisa respeitar aquele que ama os animais. Muito